Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Cantones, sou professor de inglês. Muito prazer para quem ainda não me conhece. Tem alguns vídeos aí de dicas, algumas pessoas já me conhecem, estão seguindo lá. Obrigado, viu? Eu estava dando uma aula para um aluno particular e ele me veio com a seguinte pergunta. Ô teacher, por que essa palavra aqui, ó, eu leio us, e por que essa palavra aqui eu leio use? A dúvida aqui é o seguinte, nós temos a mesma vogal U, mas uma eu leio us e a outra eu leio use. É uma dúvida bastante pertinente. E eu falei assim, eu dei uma explicação para ele e falei assim, ó, eu vou fazer uma aula, colocar no YouTube para você estudar melhor. Ele falou assim, então você coloca essa aula no YouTube e oferece para o meu avô, que na verdade a dúvida foi dele. Então tá aí, ó, seu Antônio, ó, tá aí, tenta tirar a dúvida, ok? Qualquer coisa o senhor escreve aqui no comentário e eu vou tentando sanar mais dúvidas do senhor e de outras pessoas que acreditam que tem essa mesma dúvida. Tá bom? No português, nós temos as sílabas tônicas e muitas das vezes as sílabas tônicas levam um acento, né? Por exemplo, a palavra fábrica e o verbo fabrica. Né? Ela fabrica, né? Fábrica, fabrica. Por exemplo, a palavra esta, demonstrativo esta, e o verbo está, né? O verbo estar, está. Esta, está. Fábrica, fabrica. Manga, a fruta, e mangá, o tipo de desenho. Sábia, sabiá. Uma pessoa sábia e um pássaro, o sabiá, né? Então nós temos no português o acento que diferencia a pronúncia da palavra, e no inglês nós não temos isso. E no inglês nós temos dois sons para vogais. Nós temos o que a gente chama de vogal longa, que é o que a gente conhece, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Repete aí, A, E, I, O, U. Então esse som, quando a gente aprende o alfabeto, é o som da vogal longa. Porém, nós também temos os sons das vogais curtas, que é mais ou menos assim, ó. E, I, O, E. I, O, E. São sons distintos. Bom, houve uma revisão ortográfica no inglês, e aí aconteceu o seguinte, ó. Leia essa palavra aqui, ó. Made. Ok? Made. Presta atenção na vogal A. Made. Tá vendo? Eu tô falando o som da vogal longa. Made. Tá. E o que me identifica para falar esse som made? Então, tem a regrinha aqui do silent E, ou muita gente conhece como E mágico, magic E. O E, quando houve a revisão ortográfica, eles falaram assim, ó, quando a palavra, principalmente para as palavras curtas, tá bom? E isso dá certo para 90%, 95% das palavras. Algumas palavras não dão certo. Talvez porque elas estivessem antes dessa revisão ortográfica, não fez parte delas, tá? Mas a maioria dá certo, e principalmente para as palavras mais curtinhas. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho a palavra made. Então, o E fala que eu tenho que falar o A da maneira longa. Made. Se eu tirar o E, mad, eu falo a vogal curta. Tá vendo, ó? Mad, coloco o E, made. Percebe? Por exemplo, se eu falar read, ó, read, eu tô falando o I curto, E, read. Se eu colocar o E, ride, tá vendo? O E funciona como se fosse o acento. O E fala aqui o seguinte, você tem que falar o som longo da vogal, ok? Por exemplo, aqui a palavra hop, hop, olha o O, hop. Agora olha só com o E, ó, hope, tá vendo, ó? Quando eu coloco E, hope, vogal O, hope. Então é o E que identifica isso, é o E que fala pra gente, ó, pronuncia de forma longa essa vogal, entendeu?
Um exemplo com U. Cut. Olha só. Cut. Agora eu coloco E. Cute. Tá vendo? Porque o som longo do U é U. Cute. E o som curto, cut. Por isso da dúvida lá do seu Antônio. Us, aí eu coloco E, use. Percebem? Us, use. Eu fiz aqui uma colinha de algumas palavras. Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Olha só. Tap, coloco E, tape. At, coloco E, ate. Can, coloco E, came. Man, main. Percebe? Quando eu coloco o E, eu tenho que falar a vogal longa. A. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Met, meet. O som do E, o cheio é o I. Então, met, meet. Olha só. Pat, Pete. Pete é o diminutivo de teacher. Pete. Hey, Pete. Tim, que é o diminutivo de Timothy, é um nome. Tim. Hey, Tim. Coloco E. Time. Hid. Hide. Né? Interessante isso pra caramba, né? Olha só. Rob. Robe. Not. Note. Cub. Cube. Ok? Aí tem o cut, cute, que eu coloquei. Percebe a diferença? Como o E manda a gente trocar o som da vogal? Existe, por exemplo, a pessoa fala assim pra mim, então mas Apple tem o E no final, mas eu leio E, eu não leio Apple, eu leio Apple. Então essa é uma exceção? Não, essa não é uma exceção. O que acontece é que dentro dessa regrinha do E mágico tem uma regra que é mais forte que ele, que são as palavras que têm dupla consoante. No caso do Apple, vamos imaginar aqui, se tirasse um P, ficaria Apple. Mas como eu tenho dois P's, é como se ele bloqueasse a função do E no final. Apple. Ok? Essa palavra aqui, ó, como é que você leria? Stuff, porque tem dois F's. E essa aqui? Bell, porque tem dois F's. E essa aqui? Cliff, porque tem dois F's. Percebe? A dupla consoante fala pra gente falar o som da vogal curta. Entenderam? Eu vou dar alguns exemplos aqui de palavras que às vezes eles dobram a consoante, tá bom? Olha só. Por exemplo, a palavra mat. Se eu colocar o E mágico, mate. Mas se eu dobrar o T, mat, de novo. Mat. Tipo, hoje quem pratica jiu-jitsu usa muito mat, né? Que é o tatame, é a esteira. Mate é um amigo, é um companheiro. E mat, com dois T's, é a palavra fosco, ou fosca. Né? Olha só. Cod, com E mágico, code. Com dois D's, cuddle. Hat. Com E mágico, hate. Com dois T's, daqui a pouco eu chego lá. Bat, bait, better. Com os dois T's. Ok? Por exemplo, a palavra chapéu. Hat. Tem um H-A-T, hat. Se eu colocar o E mágico, hate. Se eu colocar duplo T, hatter. Se eu tirar um T, hater. Percebe como o E funciona, mas o E para de funcionar quando tem dupla consoante? É isso aí. O E mágico, às vezes, ele também troca o som de algumas consoantes, tá bom? Por exemplo, a palavra hug. Se eu colocar o E mágico,
huge. Hug, huge. Então, o E muda o som do U, de A, de hug, para you, huge. E o som do G muda, huge. Por exemplo, quando eu falo McDonald's, Mac, só colocar o E, Mace. Olha o som do C como é que muda, Mace, ok? Olha só, cloth, palavra cloth. Agora com o E mágico, clothes. Viu como é que muda o som da consoante TH, né? Cloth, clothes. Ok? Vamos brincar um pouquinho aqui com as palavras. Vou colocar uns exemplos aqui para vocês, ó. Vocês leem aí, tá bom? Bit, bite, fad, fade, fat, fate, fan, fame, funny, sunny, floss. Boa! Algumas palavras não fazem parte dessa regra, acho que porque eram muito velhas, muito antigas e não fizeram parte da revisão. Por exemplo, eu coloco on e eu coloco one. Dois sons distintos, né, de O, né? On, one. Love, come, some, have, above, glove. Não muda, né? Money, não muda por causa do E. Então, basicamente é isso. Tem as vogais longas e as vogais curtas. E o E funciona como, ó, fala essa vogal aqui do jeito longo. A, E, I, O, U. Tá bom? Seu Antônio, espero poder ter sanado a sua dúvida. Espero também ter sanado, com certeza, a dúvida de muita gente. E olha só essas duas palavras. Win e agora wine. Eita, então aí, seu Antônio, toma um vinho por mim aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, espalha esse vídeo para quem vocês acharem que deve, porque eu acredito que o nosso Brasilzão aqui precisa aprender a falar inglês, né? Muito pouca gente fala ainda. Tá bom, galera? Muito obrigado. See you. Bye, bye.